Oi, olá. Bem, como primeiro vídeo desse canal, eu vou estar trazendo um vídeo sobre iceberg. E você deve estar me perguntando se você for burro. Até porque eu acho que quem for ver isso é só emo. E emo é todo burro. Bem, caso você realmente não saiba o que é um iceberg, resumindo muito, são teorias ou curiosidades que a maioria das pessoas sabem, que no caso essas teorias e curiosidades estão no topo, é coisa que todo mundo sabe. E conforme vai descendo, as teorias vão ficando mais obscuras, as curiosidades vão ficando menos conhecidas e vai ficando um negócio muito doido. Pois bem, hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre esse iceberg do My Chemical Romance, que, por caso você não saiba o que é o My Chemical Romance, é uma banda emo, digamos assim. No início era emo e depois virou um rock normal. E apresentando os integrantes, tem o Jared, que é o vocalista, tem o Mike, que é baixista e irmão do Jared. Também tem o Frank, que é o guitarrista, e o Ray, que também é o guitarrista. Então, sei lá, acho que tá bem apresentado e divirta-se com o vídeo. Na cena final do videoclipe de Helena, onde todos estão carregando o caixão para fora da igreja, Frank, que na época tinha 1,68 de altura, não conseguiu carregar o caixão. Então no videoclipe ele só tá fingindo que tá carregando o caixão e só tá tocando nele, mas não tá carregando de verdade. Então fez com que o peso ficasse para todo o resto da banda. Então praticamente ele não fez nada. Isso é mostrado no making-of do videoclipe. The coffin was a very deceptive thing. At first, you feel like this is nothing. I mean, it doesn't have a body in it, but you're like, this is nothing, you know? And then all of a sudden, out of nowhere, it feels like you're holding like a coffee table by yourself. I think certain people just let go at certain points. If you keep a good eye, you'll notice that Frank is too short to actually even carry them. I hear it's heavy. I'm about 4'9", so when they lift the coffin, it's actually above my head, and I don't actually get to lift it. I'm just touching it. So he was just kind of like walking underneath. He was no help at all. And I think that's why me and Gerard feel the brunt of the pain because we're up front. And the front's the Thanks, heaviest. Frank. He's also napping right now. Eric Fistmonk foi o piloto de Jared para o contrato com a Cartoon Network, bem antes do My Chemical Romance, mas nunca foi aprovado. O desenho falaria sobre a importância do café da manhã, sugerindo panquecas, queijo grelhado e waffles como boa opção para um café da manhã. Rumores dizem que o show era bem parecido com um programa já popular, que no caso era o Aqua Teen, o Esquadrão Força Total, aquele do Adult Swim, sabe? Cala a boca, viado! Mas acho que foi até bom para os fãs da banda, pois se o desenho fosse aprovado, provavelmente nunca teríamos o My Chemical Romance. E mesmo assim, tempos depois, Jared escreveu sua própria história em quadrinhos, que no caso é The Umbrella Academy, que virou até uma série na Netflix. Então acho que no final deu tudo certo. I would like one grilled cheese. Sausage and eggs! Give me the grilled cheese. No! O nome My Chemical Romance foi tirado de um livro que Mike viu enquanto estava em seu antigo trabalho. O livro se chamava Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Essa informação muita gente do fandom já sabia, mas como tá no iceberg eu resolvi falar. Vampire Money é um pouco da história de Danger Days, que inclusive é muito boa, e quem sabe eu faço um vídeo contando a história, mas sei lá, agora não. A música apresenta uma faixa mais punk e bem mais direta, abordando temas sobre o apelo das pessoas e a relação com expressões artísticas. Especificamente foi inspirado pela enorme popularidade da franquia Crepúsculo e as opiniões da banda sobre o que significaria se vender e escrever uma música apenas para a trilha sonora de um filme, debatendo se valeria a pena criar uma nova música a pedido dos executivos que tentam parecer descolados com as crianças ou se seria melhor fazer suas próprias coisas. O My Chemical Romance foi convidado já que a estética da banda já foi bem semelhante com a dos vampiros, mas eles recusaram. Questionando se Vampire Money era especificamente uma música contra o Crepúsculo, Jared respondeu: não é realmente uma música contra o Crepúsculo. É sobre a minha experiência de viver em um mundo com pedidos para fazer parte disso, mas não diretamente sobre aquele filme. Frank também mencionou, dizendo que nenhum de nós leu Crepúsculo, não é algo que seríamos grandes fãs, então não estaríamos interessados nisso. Em uma outra entrevista, Ray mencionou que o título da banda surgiu quando eles estavam fazendo uma entrevista e perguntou se a banda queria um pouco daquele dinheiro de vampiro que todo mundo quer.
Rise and Fall of My Chemical Romance aparentemente foi o título provisório por trás do projeto The Black Parade, como uma espécie de homenagem a The Rise and Fall of Ziggy Stardust, do David Bowie. Supostamente nunca foi uma opção real para o nome final do álbum. Ok, esse tópico é bem interessante. A Mansão Paramore é conhecida como ser uma mansão mal assombrada. Ela fica localizada em Los Angeles, onde My Chemical Romance gravou a maior parte do The Black Parade. Lá também é onde Papa Roach gravou The Paramore Sessions e o Metamorphosis. Jared descreve na música Sleep um terror noturno que ele experimentou enquanto gravava na Mansão Paramore. Ele descreve a sensação de ser estrangulado e diz que não conseguia acordar nem se mover. Ele também afirmou que em entrevistas, um de seus terrores noturnos, ele viu Joanna Dark queimando, assim como viu também um de seus entes queridos morrendo. Durante a estadia da banda na casa, eles se depararam com a pintura de um anjo acima de uma lareira. Quando um membro da banda moveu algo, a pintura revelou ter um demônio, tentando alcançar os pés do anjo. O ex-baterista Bob Brier, que estava com eles desde a era Revenge e ficou até o The Black Parade, saindo ou sendo demitido antes do álbum Danger Days. Mas isso eu explico mais pra frente. Bob afirmou que no meio da noite a banheira do seu quarto se enchia, sem motivo aparente. Mas por que a banda escolheu logo esse lugar para gravar um álbum? Bem, a banda pensou que seria o clima perfeito para produzir um álbum bem arrepiante, mas depois eles não estavam muito certos sobre realmente ficar na mansão, pois logo toda a empolgação se transformou em medo, a ponto do irmão de Jared, o Mike, ser tomado por uma sensação estranha, um desconforto, que acabou fazendo ele abandonar o grupo temporariamente. Uma noite após a saída de Mike, Jared ouviu Ray dedilhando várias músicas do Ozzy Osbourne, claramente chateado com alguma coisa. Jared, vendo aquilo, pegou um violão, e os dois escreveram uma música que mais tarde ficou conhecida como Famous Last Words. A música foi inspirada na saída de Mike, incluindo letras como: "Eu sei que não posso fazer você ficar, mas aonde está o seu coração? E eu sei, não há nada que eu possa dizer para mudar essa parte." Mas depois eu falo sobre essa música. Mas é louco pensar que se a banda tivesse gravado em outro lugar, o The Black Parade não seria o álbum que é hoje. Até mesmo o título seria diferente. Em uma área da mansão chamada Reverie Room, se tornou um dos lugares mais frequentados pelo Jared. Lá ele costumava deixar várias notas estranhas, e uma delas dizia assim: "Todos nós somos apenas um desfile negro", ou no caso, "Todos nós somos o The Black Parade". É claro que essa é a inspiração por trás do nome do álbum, e substituiu o título provisório, que se chamava The Rise and Fall of My Chemical Romance. Você se perguntou o que a banda costumava fazer para se divertir enquanto estava em turnê? Não? Durante a era Revenge, toda a banda estava viciada em World of Warcraft. Em uma entrevista ao The Voice Day Club, Jared disse: "Eu estava na Nova Zelândia quando terminei a 6ª edição do The Umbrella Academy. Eu tinha feito quase todo o quadrinho quando decidi sair do WoW para finalmente terminar." Ele também disse que toda a banda estava viciada no jogo, exceto Frank, pois de acordo com ele não gostava disso. Ele tentou uma vez, mas não entendeu. Ele era o mais inteligente. Ele não jogava. Foi divulgado que deveria ter um concerto especial no deserto, no qual os participantes teriam recebido máscaras faciais na entrada. O show nunca aconteceu, e só em 2020, quando a pandemia começou, eles decidiram vender o design em sua loja. Com seu retorno em 2019, todos os grandes eventos do My Chemical Romance coincidiram com as celebrações Wicca da roda do ano. Vou falar as datas e vou deixar o nome das celebrações na tela, porque eu sinceramente não sei falar os nomes que estão aqui e não quero falar tudo errado. O anúncio da reunião em 31 de outubro, o show de retorno em 21 de dezembro, o anúncio da turnê mundial em 29 de janeiro, o primeiro show após a reunião em 20 de março, e assim vai. No entanto, como as datas foram adiadas por conta da pandemia, não fomos capazes de saber o significado. Durante a produção do videoclipe Famous Last Words, Frank, Ray e Mike sofreram torções nos dedos. Bob sofreu queimaduras de 3º grau e Jared torceu o tornozelo. Mas todas essas lesões se devem principalmente às gigantescas chamas que eram usadas no set. E também se deve ao fato do videoclipe ser gravado no mesmo dia do desfile do The Black Parade, então eles estavam bem exaustos. Após atualizarem a reunião da banda na página do My Chemical Romance, o arquivo do logotipo do My Chemical Romance, quando era baixado, se dominava merlin.jpg. Rumores dizem que o logotipo tinha um codinome, que coincidiu com o novo álbum, mas nada saiu dele desde então.
O The Paper Kingdom era um título provisório de seu projeto antes do My Chemical Romance se separar, em 2013. Acreditava-se que o álbum era uma sessão de aconselhamento de grupos para pais que perderam seus filhos. O álbum era extremamente pesado e a natureza disso fez Gerald notar o impacto de uma mentalidade como essa em sua vida, contribuindo para a separação deles. Fora que também Gerald e Mike estavam voltando aos vícios, então foi bem complicado. Aparentemente, nesse tópico do iceberg, o álbum Conventional Apples contaria com a história de um homem no deserto em busca dos seus álbuns roubados do Ramones. Mas o que eu achei procurando mais a fundo foi que durante a gravação do quarto álbum da banda, o Danger Days, o My Chemical Romance pretendia ser menos teatral ao contrário do seu álbum anterior, no caso The Black Parade. Em 2009, a banda viajou para Los Angeles para iniciar a pré-produção do seu próximo álbum, mas por fim o projeto não teve sucesso. A banda se sentiu insatisfeita e decidiu descartar essas faixas para recomeçar com um novo produtor. O álbum Conventional Apples são todas as faixas do álbum descartado. Esse álbum era para ser o último material que a banda lançaria antes da sua separação, um mês depois do lançamento. O álbum Conventional Apples foi lançado em uma série de 5 singles de vinil, durante o período de 5 meses no final de 2012. Cada single também se tornou disponível digitalmente, mas nunca foi vendido como um álbum completo. O último single, no caso o número 5, foi lançado em 5 de fevereiro de 2013. O videoclipe de Bulletproof Heart estava supostamente em andamento e era planejado para ser a continuação da história de onde o videoclipe de Sing parou. Isso acabou sendo descartado e a história continuou na forma de série em quadrinhos dos Killjoys. Matt Pelizer era um velho amigo de Gerald, que tocou bateria em várias bandas de Nova Jersey. Juntos eles fundaram My Chemical Romance em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro. Gerald mostrou para Matt que ele havia uma versão alfa da música Skylines. Matt ficou tão impressionado que ajudou a colocar uma bateria na música demo. Então Gerald e Matt logo recrutaram um amigo em comum, no caso o Ray Toro. Ah, eu sei que não é Gerald, é G-Hard, alguma coisa assim. Mas eu quero falar Gerald porque é bem mais simples falar assim. E vocês entendem de quem eu tô falando, pelo amor de Deus, vocês não são animais, né? Mas tá, continuando. Gerald nos vocais, seu irmão Mike no baixo, Ray na guitarra e Matt na bateria, a banda estava quase completa. Eles gravaram as demos de algumas músicas no porão de Matt. Mais tarde essas demos ficaram conhecidas como The Attic Demos, ou as demos de porão. Essas demos que ajudaram eles a entrar na sua primeira gravadora, no caso a Eyeball Records. Durante o processo de gravação do seu primeiro álbum, o Bullets, eles recrutaram Frank como guitarrista rítmico, que na época havia recentemente desfeito sua banda Pencil Prep. O álbum foi lançado pela Eyeball Records em 23 de julho de 2002. Mas logo após o lançamento do segundo álbum, o 3 Cheers for Sweet Revenge, em 2004, o empresário da banda pediu para que Matt deixasse a banda. A banda não revelou o porquê deles pedirem para ele sair, então surgiram algumas teorias, uma delas acusando ele de queimar a van da banda, que a Helena, a avó de Gerald, havia comprado, embora essas alegações permaneçam sem fundamento algum. Em 2009 surgiram rumores de que Matt tentou processar a Eyeball Records e My Chemical Romance, porque ele não havia sido pago desde a sua saída em 2004. Matt foi substituído por Bob Brier como baterista do My Chemical Romance. A última aparição de Matt foi na versão original do videoclipe da música I'm Not Okay. No clipe ele poderia ser visto tocando bateria com uma tatuagem no braço. Já na segunda versão do clipe já tem o Bob na bateria. Bob já havia sido recrutado pela banda, mas não oficializado. Isso é evidente pelo fato de que Gerald tenta repetidamente bloquear o rosto do Bob. Isso supostamente era para evitar que os espectadores pensassem que era um novo membro. Outro motivo a ser observado é que ele havia sido juntado à banda recentemente, então por isso ele não era visto com os outros membros nas cenas onde a banda gravou na escola. E também não foi acreditado nos créditos do videoclipe. Bob veio apenas um dia antes de filmar o vídeo, após uma turnê no Japão. Continuando a falar sobre o Bob, a sua suposta razão do My Chemical Romance ter demitido ele foi diferenças criativas. No entanto, vários rumores na internet mostravam que havia muito mais do que isso. E tudo começou com a história do café da manhã em família, que foi mais ou menos assim. Há muito tempo, o irmão de Gerald, o Mike, foi pego em uma pequena polêmica. Mike estava há anos com a sua ex-namorada, Alicia, e de repente eles se separaram. Foi revelado que ele estava namorando uma nova pessoa, chamada Sarah. Muita gente acredita que ele traiu a Alicia. Ele afirmou que não traiu, e ele e a Alicia já estavam separados. Logo após isso, surgiram várias fotos de Mike com a Alicia, uma delas onde ele estava tomando um café da manhã com a família dela. Mas por muitas pessoas acreditarem que Mike traiu sua ex-namorada, muitos ficaram zombando e insultando ele por isso. Entre essas pessoas estava ninguém mais e ninguém menos que Bob, que então postou isso no seu Twitter. Como muitas pessoas estavam bravas com Mike na época, as pessoas acharam aquilo hilário. Eu não faço ideia como eles acharam aquilo hilário, até porque não tem piada alguma, cara.
Mas por causa daquela imensa reação positiva que ele teve, Bob começou a arrastar a piada. Tipo, muito. Todas as oportunidades que ele teve de fazer essa piada ele fez. Até que aquilo começou a ficar muito esquisito. Não se sabe se Mike e Bob tinham algum tipo de briga interna que justificasse os tweets de Bob. Talvez Mike tenha sido um cuzão com ele, ou algo assim. No entanto, nosso maior problema foi quando Mike saiu da sua luta contra o vício em drogas. E como muitas pessoas sabem, os problemas internos de Mike sempre foram ofuscados pelo de Jared. Então essa era a primeira vez que Mike realmente teve os holofotes sobre ele, o que é totalmente ótimo. Depois disso, a maioria das pessoas estavam dispostas a perdoar o que quer que pudesse ter acontecido ou não. Até porque o pessoal tratou aquilo como se fosse um puta crime ou algo assim. Algo tipo muito importante. O que não foi e também ninguém tem nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, quando Mike ficou 1 ano longe disso, Mike orgulhosamente postou: 1 ano de sobriedade parece ok. E claro que o Bob respondeu com a mesma coisa, mas espero que fica bem pior. Além disso, o Bob usou seu cargo antigo no My Chemical Romance para permanecer relevante por anos. Ele tweetou várias vezes sobre o vazamento de informação privilegiada sobre a banda, e falou sobre uma reunião por muito tempo. Ainda falta 1 mês para a reunião do My Cham. Pra quem não sabe, essa gíria significa nude, só que tipo de um jeito de piada, tipo como se fosse ironia. Mas além disso, Bob também postou várias coisas xenofóbicas, racistas e homofóbicas no seu Twitter, tirando sarro de pessoas negras, gordas e postando vários memes ofensivos. Continuando o assunto sobre os bateristas do My Chemical Romance, o terceiro baterista foi o Michael Petticone. Após a saída de Bob, Michael foi chamado para entrar no My Chemical Romance em 2010, acompanhando a banda pela turnê do CD lançado no mesmo ano, o Danger Days. Mas apesar de ter sido chamado apenas em 2010 para fazer parte da banda, Michael já era conhecido do My Chemical Romance, já que a sua antiga banda, The Bridge, participou dos shows do Project Revolution no ano de 2007, mesmo ano que o My Chemical Romance participou. A história de Michael como baterista do My Chemical Romance foi a mais curta da banda, trazendo também uma grande polêmica envolvendo o baterista, a equipe de staff do My Chemical Romance e a própria banda. No dia 2 de setembro de 2001, Michael foi demitido e expulso do My Chemical Romance após ter sido pego roubando a banda após um show. A notícia foi dada por Frank no antigo blog da banda. Aqui vai estar o texto que Frank colocou, eu não vou ler porque é muito extenso. Na verdade não é tão extenso, eu tô com preguiça de ler, mas tá aí, se quiser ler. Mas apesar de ter assumido o erro, Michael tentou se explicar no seu Twitter. Aqui também tá a carta que Mike deixou, a carta aberta que ele deixou, e também bem extenso, eu não vou ler, se quiser ler, lê aí. Mas apesar de ter postado isso, o fato marcou os membros da banda, principalmente Frank, que no primeiro show da turnê sem Michael soltou uma sutil indireta ao ex-baterista durante a música I'm Not Ok. Ao invés de falar Trust Me, que é o original na música, ele troca por Trust No One. Bem, atualmente o My Chemical Romance não possui um baterista fixo, apesar deles terem uma grande parceria com Jarrett Alexander, que tocou com a banda em uma turnê de 2011 até 2013. Ele também estava no show de volta do My Chemical Romance, que aconteceu em dezembro de 2020. No álbum Bullets, o álbum de estreia do My Chemical Romance, possui gravações de gritos reais de dor de Jared por causa de um abscesso dentário. Isso foi tão eficaz a ponto de alguns membros da equipe de produção tentarem tocar e pressionar as áreas de dor, para assim aumentar ainda mais o desempenho vocal de Jared. Como dito anteriormente na parte 1 do Iceberg, alguns versos de Famous Last Words foram escritos para Mike, após uma discussão com Jared, que terminou com Mike saindo da mansão Paramore mais cedo. Mas após ouvir alguns trechos da música, ele concordou em voltar. O videoclipe da música é bastante simbólico e é considerado pelos fãs um dos mais pesados tematicamente. Jared também concorda com isso, dizendo que foi escrito no período mais sombrio da carreira da banda. Também vale a pena lembrar que quase todos os membros da banda se machucaram de alguma forma durante as filmagens do videoclipe. Tanto que o Frank compartilhou essa foto no Instagram, anos depois que o videoclipe foi filmado. No álbum de maiores sucessos do My Chemical Romance, o May Death Never Stop You, o Mike escreveu: "Os problemas que tive durante The Black Parade não são um mistério para nenhum dos nossos fãs. Uma mistura de pressão, insegurança e depressão severa me deixaram uma casca de pessoa. O que por sua vez me levou a me retirar da situação. Durante uma de nossas conversas telefônicas, meu irmão me disse: Ei, eu escrevi uma música para você. Acho que você vai adorar." Quando finalmente voltei a gravar,
ouvindo essa música pela primeira vez. A mistura de emoção, sentimento lírico e triunfo me levou às lágrimas. Isso ilustra que, independentemente dos obstáculos que estão em nosso caminho, você não pode apenas superá-los, mas também sair da situação mais forte do que já esteve em toda a sua vida. Bem, o The Black Parade foi lançado na segunda quinzena de outubro de 2006, por motivos estratégicos de marketing. Isso deveria levá-los ao primeiro lugar nas paradas da Billboard. No entanto, eles não se prepararam para a chegada de uma nova e feroz concorrente, a fodendo Hannah Montana. O álbum de estreia de Hannah Montana roubou o primeiro lugar e os deixou em segundo lugar durante a semana do lançamento. Na cópia física do álbum Revenge há uma parte no livreto com uma seção de memorial para pessoas que já morreram. E nesse livreto continha apenas 2 nomes: Helena Lee Rush, que é mais conhecida por ser a avó de Jared e Mike, e que também foi uma inspiração para a música Helena. E no segundo nome, que é de Maria José Santos. Parece até um nome de uma brasileira, mas não é. E bem, quem é essa pessoa, vocês me perguntam? Ninguém sabe. Ninguém sabe até hoje quem é essa pessoa. Porém possui algumas especulações. Dizem que é amiga de Jared que acabou se suicidando, e dizem que Cemetery Drive foi escrita para ela. Outros já dizem que é a avó de Ray Toro, mas ninguém realmente sabe quem é ela. Quando My Chemical Romance ainda estava na cena underground de Nova Jersey, eles tiraram Drum Learning Lessons das listas de músicas, pois ela foi considerada amaldiçoada pelos membros, e que toda vez que eles tocavam em palcos ao vivo, coisas ruins aconteciam. Desde a música começar em momentos diferentes, pessoas se machucarem e até amplificadores e baterias quebrando. Por isso que quando Drum Learning Lessons era tocado ao vivo, era considerado um evento muito raro, e vídeos disso eram mais raros ainda, já que a banda tirou ela dos setlists, devido a acreditarem que a música era amaldiçoada. No entanto, Jared costumava ficar bêbado em shows durante a era Bullets e Revenge, portanto é possível que eles possam ter sido causados por acidentes com pessoas bêbadas. Durante os estágios iniciais de pré-produção e gravações demos do álbum Revenge, havia um enredo linear que o álbum seguiria ao longo das suas músicas. Um dos planos iniciais era que a Not OK seria a música final do álbum, e que iriam incluir um final onde os protagonistas executam um curto monólogo final antes de terminar com suas próprias vidas. Não importa quantas drogas você tomou, seria uma frase que estaria na música, pois afinal seria a última música que estaria no álbum. Também haveria outro tipo de diálogo que mencionasse como o personagem comete suicídio, então aparentemente esse álbum seria muito mais sombrio. Durante seus primeiros shows em Nova York e Nova Jersey, a banda distribuía CDs dentro dos locais. Um deles foi o EP de Vampires Will Never Hurt You. Supostamente, essa demo foi lançada durante os ensaios finais da produção do álbum de estreia, então eles entregaram por um tempo muito curto. Hoje é um dos, se não o EP mais raro da coleção, e não há nada online sobre ele, mas apenas uma única foto da capa. Nos dias que antecederam seu último show na cidade do México, haviam muitos adolescentes vestidos de pretos nas ruas. O ódio emo naquela época era muito popular. Foi mal, mas ódio emo me quebrou, véi. Porra, ódio emo? Bem, o tal ódio emo era bem popular na época entre os adolescentes. E fora serem ridicularizados por serem tristes o tempo todo e quererem se matar, isso em 2008, aparentemente a coisa ficou tão grande que as coisas saíram do controle. E houve vários relatos de violência emo pelas cidades nos dias que o My Chemical Romance esteve no México. Fear is a tool. Também no ano de 2008, Jared propôs uma minissérie para DC sobre o Batman, na qual se chamaria Batman, o Reino dos Loucos. Porém, por conta dos shows da banda, ele abandonou o projeto. Em 2013, Jared publicou os designs dos personagens da HQ cancelada, incluindo personagens como Pinguim, Charada e Senhor Gelo. Ele comentou sobre o enredo da HQ, que se trataria do jovem Bruce Wayne que enlouqueceu instantaneamente após a morte dos seus pais, a ponto de acreditar ser um morcego de verdade e ser internado no asilo Arkham. Os desenhos de sua capa seriam um mapa desenhado pelo próprio Bruce, detalhando o mundo de sua própria criação, um reino de sua própria psique insana, ou sua versão do paraíso. A fuga para esse reino, o reino da loucura,
do próprio título da HQ, poderia ser tanto metaforicamente quanto literal, já que nessa versão ele comeria ratos e alegaria ter poderes como percepção extrasensorial e clarevidência. A história não deixaria claro o quanto isso seria fruto da sua imaginação. Na história, o Coringa poderia ter sido companheiro de cela do Batman em Arkham, e aparentemente esse Batman teria maquiagem preta nos olhos, bem antes mesmo do Batman de Matt Reeves. Quem sabe um dia DC não volte atrás para terminar o projeto de Jared. Bem, e você deve estar se perguntando: ai, mas cadê os desenhos do Batman? Esses são vocês. Eu trouxe 2 especialistas em Batman para analisar essas imagens que o Jared fez e para saber se eles concordam, o que eles acham sobre essas imagens. E então nessa vai ser a parte final do vídeo. Aí, ó. Esse aí é o Batman. O que vocês acharam do Batman? Passando fome. Aí, ó, se você for ver aqui, ó, ele teve a pintura no olho bem antes do que o Batman do Matt Reeves. O Batman sempre teve isso, pô. Não, mas não mostrava de verdade. Não, você quer ver homem maquiado, é isso. Ué, cara, mano, o que você achou do Batman, cara? Daqui a pouco o cara vai querer que o Batman usa saia, velho. Usar saia e pintar a unha. Ah, cara, calma aí, pô. Então você odiou o Batman. Eu quero que o Batman... quero que o Batman se foda. Quero que o Batman vá tomar no cu. Eu vou querer saber de Batman, cara. Calma aí, vai, eu vou pensar alguma coisa, falar alguma coisa. Não, cara, tá muito punk, né, mano? Que isso? É o Batman de latex. Mano, tá tipo, cara. Que Batman viado? Cara, é porque ele come rato, mano. Ele é doido. Qual a nota vocês dão pra esse Batman aí? Eu acho que é o pior de todos, cara. 5,5. Não tem aquele Draw My Life lá do blusão, velho? Ele pula a parte que ele se vestia de Batman, pô. A mãe dele batia nele porque se vestia de Batman, tá ligado? Ele pintando a unha, passou maquiagem, você é viado? Não, mas eu sou o Batman. Que troço feio. Dá a nota pro Batman, cara, dá a nota pro Vai, Batman. fica um 3. Esse tempo deu quanto? 5,5? Eu dou uns 8,5. Que Batman bom, velho. Ó, esse aqui é o Coringa. O que você achou desse Coringa? É um moleque igualzinho esse Coringa. Pô, o Coringa tem um gato, velho. Não, ele tem um gatinho, velho. Pode crer. Isso aí eu não tinha visto. Ó, tá prestando atenção, não tinha visto não, hein? Mas e aí, e a história ia ser o quê? A vida dos dois vazios lá, vivendo felizes. Mano, não tem informação suficiente. Um maquiando o outro. Papo sério, eu acho que ele seria o segundo pior Coringa depois do Diário de Luz. Não, mas pra tu ver, velho, olha só, velho, como é que o cara é preconceituoso. O Coringa, ele é doido, ele sempre tá maquiado, né? O Batman, quando ele ficou doido, também começou a se maquiar, pô. Por isso que o Batman do Robert Pattinson é doido? É, ele é doido, ele é a vingança, cara. Mas esse Coringa aí é um 5. Tá doido. 2. É um 3. Porque esse Coringa escorrega no kibe é brincadeira. Esse próximo é o Charada. O filme The Batman copiou esse charada aí. Aí que é ele de verdade, ó. Que nem o Ele Paul parece o Dano. Jim Carrey. Parece o Jim Carrey. É mesmo, velho? De Kevin, Batman e Robin. Ah, não tem como errar no design do charada. Pode literalmente meter alguma coisa verde e uma interrogação em algum lugar, pô. Vai dizer que tu gostou do visual do Jim Carrey lá. Do Jim Carrey eu gostei. Eu usaria pra ir na fé. Pô, o do Jim Carrey fico. Não é, velho, é muito feio. Bota uma imagem aí, cara. Ó, dando trabalho pro cara na edição. Bota a imagem dele aí. Muito feio. Esse velho. cara é bom demais, velho. Olha isso, cara. Cara. Esse é o charada, pô. Ele é o charada. Então, cara, é um erro, mano. A adaptação tá bem melhor, mano. Então que nota você dá pra esse Charada aí? Esse aí eu dou 8, dou 8. Charada eu dou um 8 também. 8,5 só pra eu me sentir superior. Uns 8, 8. Agora, esse aqui, eu não sei qual. É o Pinguim. A vovó lá da Chapeuzinho Vermelho. Que isso, velho, que troço feio. E tem um bigodudo ali atrás, velho. É porque aparentemente ele seria o prefeito. Aparentemente o Pinguim seria o prefeito. Não, pera. Ele seria o prefeito, mas como assim? Ele muda de aparência? É, acho que ele seria o prefeito de dia e de noite seria uma vagabunda. De dia ele é João, à noite ele é Maria. Ela virou uma velha, mano. Parece. Olha que um bigode de pai na vida da pessoa. Ele parece, já, naquelas imagens, tá ligado? Do Flapjack, quando dava zoom assim no rosto. O cara todo destruído, velho. Esse eu achei maneiro, cara. Nota 8 também. Nota 8. Esse aí tá meio xoxo. Dou um 4. Dá de 4? Aí, ó, ali na esquerda, no canto esquerdo ali embaixo, tem um dentinho dele, pô. Parece um zíper de calça. Nota 6.
O próximo Já vem um é o Robin. O Robin tá parecendo um ditador, queria falar nada não, hein? Tá esquisito mesmo, cara. Ele tá usando salto alto ali, ou é impressão minha? Ele é um menino prodígio, cara. Ele usa até um semblante. Então, isso que eu tava falando, tem uma insígnia ali. É, então tá meio esquisito. Ele usa aquela insígnia de gavião, sabe? Tem literalmente ali do lado. Medals. Tá falando que ele tem. Pode que eu não li. Eu não Mas por estudei. que ele tem, cara? Que história que seria essa, mano? É porque tá ali, ó. Ele é um vitoriano acrobata. Não, eu sei, mas por que ele virou amigo do Batman, cara, nessa história? Então, eu sei, mas eu não vou te falar. Mentira. Fala, cara. Ele não... Meia-noite eu te conto. A história foi cancelada, eu não tem como saber. Então por que a gente tá falando disso, cara? Ué, pra tu reagir aos visuais. Eu só falo de Batman que existiram, cara. Que nota você dá pra esse Batman? Esse Batman não é esse Robin. 6, ok. Tá normal. Não é o pior Robin, velho, do mundo. E tu, Esteu? 7. Dou uns 8. Esse aqui, ó, é o Duas Caras. Que isso? Ele teria, ó, pele amarela, azul. Amarela não, é azul, bobão. Azul. Não, mas é uma pergunta, tá vendo ali, ó? Interrogação. É, então, a pele é azul nos quadrinhos antigos que ele é azul, pô. Aí, ó. Cara, V. vai ler, pô. Aqui, ó. Nas animação, ó, aí, ó, o cara é azul, pô. Copiaram a ideia do Diário de Leite. Diário de leite. Que nota vocês dão pra esses Duas Caras aí? Eu dou uma nota 7. Eu digo 8. 6, porque se virar o 6 de cabeça pra baixo, ele vira um 9, já é duas caras. É o 69. É, isso já levou longe. E esse aqui, ó, esse aqui é o Mr. Freeze. Nossa, ficou maneiro. Esse Nossa, Mr. legal, pô. Ele é como se fosse um robôzão, mas aparentemente ele seria um velho. Ficou igual um estante de Jojo. Ficou da hora, pô. Ficou parecendo quase o clássico, só não tem a cabeçona de vidro. Que nota vocês dão pra esse cara aí? 6, velho, 6. 8. Dou um 7. Essa aqui seria a capa da HQ. Você compraria, Caio? Você que é fã, você compraria? Vendo É, essa tem cara? Batman com a cabecinha, tadinho. Cabeça de uva. Parece aquela animação do Homem-Aranha, mano. 3D de 2000. Essa aqui, ó. Ó, maneiro, velho. Ó o cabeçudão. Parecendo um negócio do Funko Pop. E por último, o Bruce Wayne. Não é ele, não. É ele, pô. Ele é criancinha, cara. Ele tá igual o Coringa, cara. É, então. Acho que o plot twist dessa história é ser que o Coringa é o Batman e o Batman é o Coringa. Que nota vocês dão pra esse Bruce Wayne? 0. Vai tomar no cu, Bruce Wayne. Morra. 0, né? Ficou horrível. Eu dou 1. E aqui tá seriam os bonecos. Os bonecos é foda. Chama esse Batman. O Coringa tá legal até. É, o Coringa tá legal, a gente foi injusto com o Coringa. Só o Batman que ainda tá. Tá usando roupa de latex.